todos na paz do Senhor. Quem já provou, está provando e quer provar do amor de Deus, dê um glória, dê um aleluia aí, aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Ainda existe vida aí? Tem vida aí? Cadê o glória a Deus, aleluia? As Trio Tavares cantou aí, né? Existe vida aí. Eu não tinha nem programado com ela, mas antes de começar a falar, eu queria que ela cantasse o coro com todos nós. Pode ser, Andressa? Recordando. Ainda tem vida aí, o tempo não. E as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Aleluia. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Vamos em pé, vamos cantar junto com ela. Ensina, Andressa. A igreja, vamos cantar todos. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Mesmo que o Aleluia. cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. É Deus ainda falando. Tem vida aí. Aleluia. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, ó Pai, mais uma vez, para agradecer por essa vida, Senhor, por isso tudo que tem nos dado, Senhor, além, Senhor, e apesar, Senhor, das circunstâncias, Senhor, das dificuldades, ó Pai, que encontramos no caminhar da nossa vida, mas nós cremos, Senhor, nós acreditamos, Senhor, naquilo que Tu tens proclamado, Senhor, que Tu tens revelado para nós, que existe vida aí, a vida em Ti, Senhor. Nós cremos, ó Pai, nós cremos e acreditamos e oramos. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir, ó Pai, tendo vida e vida abundante. É assim que nós cremos e oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, aleluia, aleluia. Projete, por favor, Tiago 1 e 2. Nessa noite eu queria comentar e refletir um pouco sobre o processo. Por isso eu pedi para cantar essa música, Ainda Existe Vida Aí, porque no processo da nossa vida, no caminhar, muitas vezes nós tentamos desanimar e muitas vezes nós até não acreditamos que vai dar mais certo, que ainda existe vida. Mas nessa noite, quero falar para você, você que está nos assistindo, existe vida sim, existe vida para você, e uma vida abundante com Deus, nosso Senhor. Tiago 1 e 2 fala assim: meus irmãos, considere esse motivo de grande alegria, o fato por passarem por diversas provações. Aleluia. É o Tiago 1 e 2, né? Não, é só esse. Na outra versão, ele fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, nessa noite, não fique preocupado, porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama e Ele tem vida para você. E você vai perseverar na provação, porque a tentação é do inimigo, de Satanás. Ele tenta nos tirar do caminho. A provação vem de Deus, Ele prova para que nós possamos ficar mais forte. Tiago, aqui, ele está falando não somente de um tempo presente, mas de uma eternidade. Ele não está falando de uma temporada, de um pouco de tempo. Ele está falando de um para sempre.
um para sempre, mas é um para sempre que começa hoje, que começa agora, é a eternidade com Cristo, aleluia, é a eternidade, mas nessa eternidade, nós vamos passar, todos nós, por um processo, e esse processo vai chegar lá, quem for aprovado. Então você, meu amigo, você, meu irmão, que está preocupado, não fique preocupado, porque nesse processo, se nós estivermos firmados em Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Deus, Ele fala de uma vida eterna com Ele, mas Ele não detalha o processo que nós iremos passar. Ele não nos detalha esse processo. Deus, Ele tem um plano para você, Ele tem um projeto de vida para você, para a sua família, para mim. Mas nesse projeto, Ele nos detalha o que vai acontecer no final. Você vai ser abençoado em nome de Jesus, mas tem um processo a seguir. Na Bíblia nós podemos ver diversos homens de Deus, Deus mostrando para eles, revelando o final, mas quase nunca Ele revela o processo. Deus ali na vida de José, eu quero me basear o tema seria o processo. Nesse tema eu queria basear na vida de José. Na vida de José, Deus, Ele detalha ali que ele teve um sonho, Deus dá sonhos para José, que vai acontecer, mas Deus em nenhum momento Ele detalha o que vai acontecer no processo de José. Também Davi, ele foi chamado para ser rei, quando Samuel ungiu a Davi, mas Samuel não falou: Davi, você vai precisar matar um leão, matar um urso, você vai precisar derrubar um gigante, você vai precisar lutar contra Saul. Ele perseguiu Davi, e com tanto ódio, com tanta raiva, que até desejava a morte de Davi. Mas isso, como Davi descobriu, só no processo. Tem muitas coisas na nossa vida que nós vamos descobrir no processo, no caminhar. Mas nessa noite eu quero te incentivar: caminhe firme de acordo com a palavra de Deus. Temos que saber que a palavra de Deus, suas promessas, elas são mais poderosas, muito mais poderosas do que o processo que nós iremos, ou que nós estamos passando. Ele não nos tirará desse processo, Deus não vai nos fazer pular esse processo, mas Ele promete que estará conosco, aleluia, que estará conosco no processo que nós vamos seguir. E o processo, ele foi, ele é e ele será uma realidade nas nossas vidas. Muitas vezes nós lutamos, mas isso é normal, a nossa vida é assim que Deus planejou para nós, aleluia. Se José e Davi, eles soubessem de como seria o processo, será que eles continuariam? Eu estou completando hoje 25 anos de casado, graças a Deus, com essa linda jovem ali, né, Regiane, e tenho uma linda filha, mas no processo não é fácil, só quem está vivendo é que sabe. Mas nesse processo nós temos a certeza que nós seremos mais do que vencedores, porque como o pastor aqui falou, nós estamos firmados, não em algum lugar que balança, não há algum lugar que não é seguro. Nós estamos firmados na palavra de Deus, aleluia. Nós vamos continuar. O fato talvez de você estar passando lutas, dificuldades, o processo, ele não significa que Deus esqueceu de você. O processo não significa que Deus não tem algo a mais para você, pelo contrário, aleluia. O fato de você estar no meio de dificuldades, no meio de lutas, não significa que Deus não está do seu lado. Como eu falei, pelo contrário, o processo, ele só demonstra o tamanho da bênção que tem reservado para você, aleluia. O processo, ele nos sufoca,
Ele nos permite que nós nos entristecemos, mas Deus, Ele olha para você. Muitas vezes nós olhamos para nós em um espelho e nos vimos como? Em todo deformado, em barro. Barro significa algo sem valor. Mas Deus, Ele olha, Ele está olhando para você nessa noite, aleluia. Está te vendo como um vaso. Como que é um vaso? Ele está te moldando, Ele está te preparando para que você seja um vaso para ser usado nas mãos de Deus, aleluia. O processo é inerente ao tamanho do projeto que Deus tem para você na sua vida. Dê um glória a Deus, dê um aleluia, porque você está no processo, é porque Deus está permitindo, aleluia. O processo, ele faz parte, assim como eu falei do vaso, o processo, ele faz parte, porque para ter um vaso, o barro, ele é moldado, ele é formado para chegar a ser um vaso. Também o ouro, para ser um ouro valioso, ele tem que ser provado no fogo. Ele tem que ser refinado no fogo, aleluia. O processo irá forjá-lo, o processo irá moldá-lo, mas você vai sair mais do que vencedor, como José, como Davi. E eu quero, se nós fôssemos perguntar para José, para Davi, valeu a pena? Se você perguntasse para mim, Wallace, esses 25 anos valeu a pena? Eu falo, valeu a pena sim, aleluia. Davi, José iriam falar, vale a pena sim, aleluia. Os dias mal dormidos, as lutas que passamos, as intrigas, as dificuldades, valeu a pena, porque o processo, ele aponta você, aleluia, para o centro da vontade de Deus. O processo, preste atenção, ele aponta você para onde? Para o centro da vontade de Deus. Então creia, nós fomos e somos aprovados quando nós permitimos, quando nós permanecemos de acordo com a palavra de Deus, quando nós permanecemos amando a Deus. Existem 2 mandamentos, grandes mandamentos: amarás a Deus acima de tudo. E o segundo é qual? E o seu? Poucos sabem, né? E o seu? Como a si mesmo. Então, no processo, nós aprendemos muita coisa, mas nós temos que aprender a perseverar, a crer, mesmo, projete aí por favor Abacuque 3,17, mesmo que a figueira não floresça, aleluia, em ti confiarei. Você pode falar comigo? Mesmo que a figueira não floresça, em ti confiarei. Vamos ler. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, essa figueira são as dificuldades. Mesmo tendo dificuldades, não havendo uvas na videira, uva significa alegria. Mesmo falhando a safra de azeitona, azeitona significa luz, luz para o caminho, mesmo que pareça estar tudo escuro, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ali o alimento é comida, o boi ali, a ovelha significa roupas. Aí eu acho que você pode ler comigo, se tiver fé. Eu creio que todos nós temos. Vamos ler bem forte. Ainda assim, eu exultarei no Senhor, e nele me alegrarei no Deus da minha salvação. Mais uma vez, ainda assim, eu exultarei no Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei em quem tenho crido. Projete aí também 2 Timóteo 1 e 2. Você sabe em quem tem crido? Para passar o processo, nós temos que saber naquele que está nos caminhando no processo. Ele fala assim a Timóteo, meu amado filho,
graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Não é esse, não, é 2 Timóteo, está aí? 1 e 2. Ou eu notei aqui errado, a passagem é: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Porque eu sei em quem tenho crido. Que nós possamos crer que esse Deus é poderoso para nos ajudar. Esse Deus é poderoso para nos ajudar no processo. Mesmo que pareça o fim, nós permaneceremos firmes. Mesmo que pareça difícil, e muitas vezes o é, nós o permaneceremos firmes. Quem tem coragem de falar: eu sei em quem tenho crido, aleluia, levante a mão e dê glória a Deus, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem cuidado de cada um de nós, como Ele cuidou de José, como Ele cuidou de Davi, como Ele cuidou de muitos. Ele cuida de você e cuida de mim, mas infelizmente ou felizmente, o processo faz parte da nossa vida. E nesse processo, quando eu estava estudando, eu lembrei de uma frase que muitas vezes no processo ele faz lembrar, que é uma frase que nós podemos e vemos ele no poema de Carlos Drummond de Andrade: E agora, José. Quem já ouviu essa frase aí? Agora, já talvez os mais novos não, né? Mas quando estava passando por muita dificuldade, você ia: e agora, José. A Carolina Marcelo, ela é mestre em estudo literário, ela fala que esse poema, ele foi publicado originalmente em 1942, na coletânea de poesias, e ela comenta que ele ilustra o sentimento de solidão e abandono no indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida, sem saber o caminho a tomar. Aí, Carlos Drummond de Andrade, ele fala: e agora, José? Porque era José Carlos Drummond de Andrade. Essa frase, ela foi extraída desse poema. Se você não sabia, fique sabendo. Mas eu me alegro, porque quando eu li aqui esse texto que fala sobre José, nós podemos nos basear não no José de Carlos Drummond de Andrade, mas no José da Bíblia, porque muitas vezes eu tenho certeza que passou ali: e agora, José, quando ele foi jogado na cova, e agora, José, o que vai acontecer com você? Talvez na hora que você está passando por dificuldade, o inimigo pergunta: e agora, Maria? E agora, Keila, Vinícius? E agora, Paulo, João? E agora o que vai acontecer? Que nessa noite você saia daqui mais forte, falando: agora eu sei em quem tenho crido, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele vai me dar força para passar esse processo. Aleluia. Lá no Salmo 5, projete por favor, Salmo 105, 17 ao 22. Aí ele fala de José, o filho de Jacó, o símbolo de quem acreditou que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo que deu os sonhos para ele, que foi o Senhor Jesus Cristo que esteve com ele. E ele fala assim, Salmo 105, 17: mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés, e com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou.
Ele o constituiu senhor de seus palácios e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Nesse texto nós podemos ver uma resenha do resumo da história de José. Aqui fala, se Deus detalhasse para José o processo que ele iria passar, ser jogado naquele fosso, que ele fosse vendido como escravo, que ele chegasse ali e fosse colocado novamente à prisão, o que ele faria? Será que ele teria coragem de continuar? Por isso eu analiso aqui e falo que o processo é um caminho que inevitavelmente irá acontecer. Não importa o que vai passar pela sua vida, o processo faz parte. Como? Aí eu te faço a pergunta, talvez você também me faça, como que nós vamos nos comportar nesse processo? Como José se comportou naquele processo? É uma reflexão que todos nós temos que fazer, porque em um processo ele tem traição, tem inveja, ele tem perseguição, maus tratos, ser perseguido, rejeitado, tudo isso José passou, e talvez alguma coisa disso você, nós estamos passando. Mas naquilo que Deus prometeu, independente do processo, nós temos que nunca desanimarmos. Nós temos que sempre acreditar em Deus, aleluia. E desse texto, aí eu pude extrair algumas verdades da vida de José, desse resumo aí que Salmos nos traz, da vida de José. A primeira verdade é que ele foi traído, mas não deixou de acreditar. José foi traído, mas não deixou de acreditar. Gênesis 37, 18 e 12. Mas eles os viram de longe, e antes que chegasse, eles quem? Os irmãos de José. E antes que chegasse, planejaram matar. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: e agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Aí eles terminam: veremos então o que será dos seus sonhos. Aí talvez eles perguntariam: e agora, José? O que vai acontecer? E os seus sonhos? Talvez isso aconteça contigo. Os seus irmãos, eles tinham inveja, porque José era o filho preferido, era o filho predileto, mas eu creio que não foi esse motivo deles terem mais raiva de José, foi pelo motivo dos sonhos. José, ele tinha uma certeza, ele sabia o que ele queria, ele sabia que ele iria atravessar qualquer processo, mas que Deus tinha um resultado final para ele, aleluia. E mesmo ele estando longe de seus pais, quando ele foi jogado, vendido como escravo, ele foi lá para o Egito, longe dos seus pais, longe dos seus amigos, longe de sua cultura, longe de tudo. Ele estava ali, mas em nenhum momento ele deixou de acreditar no Deus dos seus pais. Em nenhum momento ele deixou de acreditar que ele seria e ele passaria por aquele processo. Ele acreditava que algo maior tinha para ele, aleluia. Você que está nos assistindo, você acredita? Ou você acha que não tem mais fim? Que o seu fim acabou? Na casa de Potifar, ali, quando ele chegou, ele traiu, a esposa de Potifar queria que José traísse, mas ali não foi simplesmente uma recusa que José fez. Fala, não, mas ele só recusou porque ele não queria trair aquela pessoa que tinha o ajudado.
mas é algo maior do que isso. Quando você olha com detalhes, tem algo maior. Ele não queria pecar contra Deus, aleluia. Ele não queria desagradar o coração de Deus. Acima de tudo, ele tinha ali o respeito do seu patrão, mas acima de tudo, nós temos que ter como José o respeito, a dignidade e de não querer pecar contra o nosso Deus, aleluia. Em tudo isso, nós podemos falar que o processo com Deus, aleluia, nós seremos mais do que vencedores. Talvez em meio às dificuldades, nós vamos passar por algum caminho tortuosos. Em Mateus 13, Jesus mesmo falou que, quando ele fala na parábola ali do semeador, que vai ter semente que vai cair na rocha. E caindo na rocha, vai vir as tempestades, a dificuldade, e aquela semente vai desistir de viver, ela vai se perder. Que nesta noite não seja o seu caso, que você tenha coragem, mesmo em meio às dificuldades, você consiga levantar o seu rosto e olhar: eu sei em quem tenho crido, aleluia. Eu sei que o meu Deus, que o meu Redentor ainda vive. Nós temos que ter fé para seguir o processo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós formos traídos, como José foi, quando nós formos rejeitados, como José foi, e o inimigo chegar para você, Marcos, falar: e agora, Marquinhos, o que você vai fazer? Você acreditava, e agora? Você fala: não, eu vou continuar a minha jornada, eu vou continuar o meu processo com o Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, eu serei fiel. Fidelidade não é somente aquilo que fazemos, fidelidade tem que ser um estilo de vida. Você tem que ser fiel a Deus acima de tudo. Você tem que ser fiel ao seu patrão, ao seu amigo. Fidelidade, lembre-se disso, acima de tudo, é um estilo de vida. Se você não é fiel, você não vai conseguir passar o processo, aleluia. Se José ali, ele não honrasse, ali ele não respeitasse Potifar, talvez ele aceitaria ou aceitasse a proposta ali daquela mulher, mas José, ele não aceitou, porque ele foi fiel principalmente a Deus, aleluia. Não devemos pagar também o mal com o bem. É uma outra passagem, é uma outra advertência que nós aprendemos, que é uma verdade que nós aprendemos com José. Mas sim retribuir o bem acima de tudo. Por alguém que talvez você fale: não, eu fiz tanto bem para aquela pessoa, eu ajudei tanto aquela pessoa, agora não vou fazer mais por ninguém. Por quê? Porque ela me traiu, porque ela deixou de lado, ela não fez merecer aquilo que eu fiz por ela. Mas aí, se você pensa, a outra pessoa não fez nada por você, e você vai deixar de ajudar o outro, porque a outra pessoa, o que tem a ver aquela pessoa com a outra? O que tem a ver o amor que Deus tem por você? Você tem que pagar o mal com o bem, como José fez, porque nós plantamos aquilo, nós colhemos aquilo que plantamos. Se você está plantando uva, você não vai colher abacate, você não vai colher abacaxi. Você tem que plantar felicidade, aí você vai plantar alegria, você vai colher alegria, você vai colher felicidade, aleluia. Deus, Ele permitiu que José terminasse a vida tendo 2 filhos. Qual era o nome dos 2 filhos? O primeiro era Manassés. O que significa Manassés? O que significa? Deus fez me esquecer, aleluia. Que Deus possa te fazer esquecer daquele que te fez mal.
que Deus possa fazer você esquecer daquilo que te prejudicou. Mas ele teve um segundo filho que se chama-se Efraim. Significa o quê? Deus me fez prosperar. Deus vai te fazer prosperar, mas primeiro você tem que perdoar. Fazer esquecer é perdoar. Muitas vezes nós não perdoamos, mas também no processo da vida nós não conseguimos prosperar. E Deus desperta-nos nessa noite. E eu vou concluindo aqui, vou chegando ao final desse meu testemunho, dessa minha reflexão, falando para você que o processo da vida é inevitável. O processo que você está passando, Deus não vai fazer pular, você não vai perder, não vai alcançar outro, mas Deus vai fazer sim você passar com Ele, aleluia. Tem uma música, né, que ela fala que tem sabor de mel, que você vai receber, que o seu amigo ou o seu inimigo vai te ver você prosperar, mas não é por aí não. Não importa, você vai prosperar porque você ama e adora e respeita a esse Deus poderoso, independentemente daquilo que os outros fazem por você. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Você tem que amar a Deus acima de tudo, aleluia. E se nós tirássemos um extrato da vida de José, nós iríamos entender e acreditar que mesmo não conhecendo o processo, aleluia, nós temos condições. José teve condições de sair vencedor, mesmo não conhecendo o processo. Você, nós temos todas as condições de sairmos vencedor em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé, nós logo estaremos orando. Mas eu queria que projetasse aí, não sei se conseguiu fazer ou não. São algumas frases, não deu para concluir todas. Eu falei somente o primeiro, aí daquilo que nós aprendemos na vida de José. José, ele foi traído, mas não deixou de acreditar. Eu vou falar, foi traído, você repete comigo o resto, pode ser? José foi traído. Volte, por favor. Aí eu vou falar, você foi traído. E aí, o que você responde? Mas não vou deixar de acreditar. É difícil falar. O próximo. José, ele foi assediado por propostas erradas. Você foi assediado e é assediado todos os dias por propostas erradas, mas isso, não deixarei de ser fiel, aleluia. O próximo, José, ele recebeu, esse é mais difícil, o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. E você recebeu o mal pelo bem que você fez. O que vai acontecer? Eu não vou deixar de buscar o bem dos outros, aleluia. E o último, José foi esquecido por quem ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. Você, aleluia, foi esquecido por alguém, pelo aquele seu amigo que prometeu alguma coisa para você, que prometeu em te ajudar, mas não fez. Então o que você vai fazer? Vou ficar convicto de que Deus não se esqueceu de mim, aleluia. Eu acho que tem mais um. Tem. Quando exaltado, não se vingou. José, ele foi exaltado, ele levou ali, ele chegou aonde? Como? Governador da onde? E os seus irmãos, ele tinha tudo para rejeitar, para deixar os seus irmãos de lado, mas o que ele fez? Mas pelo contrário, pagou o mal com o bem. E você, quando será exaltado? Pode ser hoje,
não vai se vingar. Aí você vai falar: pelo contrário, eu vou pagar o mal com o bem. Pelo contrário, eu vou pagar o mal com o bem. Aleluia. Porque não há Deus maior, não há Deus melhor do que o nosso Deus. Você pode repetir? Não há Deus maior, não há Deus melhor do que o nosso Deus. Aleluia. Eu vou pedir para cantar essa música. Não há nada melhor do que o nosso Deus. Mas antes, projete aí para terminarmos, estamos em tempo ainda, 2 Coríntios 7, 4 do 7 ao 9, 2 Coríntios 4 do 7 ao 9, projete por favor. E eu gostaria da ajuda de vocês mais uma vez. Vamos juntos, para que você possa sair daqui e falar: pastor, eu compreendi que nesse processo, espera só um pouquinho, que nesse processo eu vou sair mais do que vencedor. Leia comigo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. O 8, projete novamente o 8. Eu vou falar: de todos os lados somos pressionados. Você lê a segunda frase: mas não desanimados. Mas lê: não desanimados mesmo, mas não desanimados com força. De todos os lados somos pressionados. Eu ainda: ficamos perplexos. Aleluia. Somos perseguidos, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Deus. Aleluia. Porque nós não somos e não seremos destruídos, porque não há nada melhor do que o nosso Deus. Aleluia. Agora vamos cantar junto. Aleluia. E se você se sentir que você está passando um processo difícil e quiser vir aqui, o nosso pastor estará orando por você. Não há nada. Declare ao Senhor isso. Louve ao Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Venha. Deus tem algo para fazer nesse processo da tua vida. Aleluia. Porque não há nada. Aleluia. Aleluia. Deus da nossa salvação. Tem mais pessoas. Venha. Porque o processo é difícil. Aleluia. O processo é difícil, mas Deus está conosco. Aleluia. Aleluia. Novamente, não há nada. Não há nada. Declare ao Senhor. Tem mais pessoas ainda. Venha. Você vai passar esse processo livre, aleluia, porque esse é o nosso Deus, aleluia, melhor que o meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Louva o nome do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Pode continuar, aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais pessoas para virem ainda. Depois tem a estrofe que continua. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. O que fala na próxima estrofe? Aleluia, não tenho medo, aleluia. Aleluia, aleluia. Canções tão vazias, tesouros que um dia me consumaram. Aleluia. Então você Foi Deus que veio, aleluia, me trouxe para perto. Aleluia, aleluia. E todos esses, aleluia, aleluia. é satisfeito. Aleluia.
nada melhor, aleluia. Nada melhor, Aleluia, não há aleluia. nada. Abençoe você. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Aleluia. Nada melhor, não há nada. Aleluia, 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 aleluia. Nada melhor, não há nada. Aleluia. Nada melhor que meu Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Deus é o Deus que muda todas as coisas. As pessoas que vieram aqui à frente estão confessando e precisando de ajuda espiritual, e o nosso Deus, Ele tem para nós. Ele tem para nós. As tribulações são processos, as provações são processos também que nós passamos. Eu creio que o nosso Deus é poderoso para intervir hoje nas causas que parecem impossíveis, mas para Deus é possível sim. Que bom que estamos na presença de Deus. Vamos agora orar, pedir a Deus a graça, o poder para que venha curar a alma ferida, curar o coração ferido, trazer paz, trazer alegria, trazer tranquilidade, porque o nosso Deus, Ele transforma, Ele transforma. Vamos orar. Meu Deus e Pai, como é bom estar na Tua casa, a Tua presença. Diante de Ti sabemos que não há nada melhor do que a Tua presença em nossas vidas. Ó Pai, essas pessoas que vieram aqui à frente, manifestando desejo de receber de Ti a direção, a orientação, a cura para a alma, para o corpo. Ó Senhor, venha ajudá-los de uma maneira especial e poderosa. Venha, Senhor, derramar o Teu poder, a Tua graça sobre elas, de uma maneira toda especial. Ó Pai, Tu sabes a necessidade de cada um. Venha trazer, Senhor, o resultado daquilo que eles querem. Venha trazer, Senhor, a proporção de bênção que Tu tens para eles, de maneira especial, maravilhosa. Que haja uma porção de bênção sobre as suas vidas, que saiam daqui impactados, Senhor, com o poder da Tua palavra que é vida, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apto para discernir aquilo que nós pensamos. E agora, Senhor, atuar nessas vidas, trazendo aquilo que eles necessitam, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu Deus e Pai, eu Te agradeço por esse culto maravilhoso, pela Tua palavra ministrada. Que haja paz em cada coração. Possamos, Senhor, nesse processo, nessa vida, possamos estar ultrapassando com a Tua ajuda, com a Tua mão poderosa, nos dirigindo, nos orientando. Eu agradeço por tudo no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém.